E aí, tudo bem? Chegamos ao final da jornada. Sabe, quando a gente acompanha uma grande história, o final é tudo, né? E hoje a gente vai direto para a última página da maior de todas as histórias, Apocalipse, capítulo 22. É aqui que a cortina finalmente se fecha, e a gente descobre como tudo se resolve com uma visão incrível da restauração e da mensagem final de Deus para toda a humanidade. Pra gente sacar o final, a gente precisa voltar lá no comecinho. Pensa assim, a Bíblia é como um grande livro que começa com um problema lá em Gênesis, né? A humanidade perdeu o acesso à árvore da vida. Pois bem, Apocalipse 22 é o capítulo que fecha esse livro com chave de ouro. Não é só um ponto final, é a resposta de Deus que amarra todas as pontas soltas. É a prova de que, no fim das contas, o plano original nunca falhou. Beleza, com essa ideia de restauração na cabeça, vamos mergulhar de vez na visão que João teve. E olha, o cenário é simplesmente espetacular. Ele se concentra em duas coisas principais na paisagem dessa nova Jerusalém: um rio e uma árvore. Certo, vamos dar uma olhada nisso aqui. João descreve um rio, mas, gente, esquece qualquer rio que a gente conheça. Este é o rio puro da água da vida. E a fonte dele não é uma montanha, não é uma nascente. A fonte é o próprio trono de Deus e do Cordeiro. Imagina só! É a vida em sua forma mais pura, fluindo sem parar, direto da fonte para todo o povo de Deus. E os detalhes aqui são importantíssimos, cheios de significado. Pensa só, a água é pura. Isso quer dizer que não tem mais contaminação, nem pecado, nem morte, nada disso. Ela é clara como cristal, o que aponta para a santidade, para a glória de Deus. E o mais incrível, ela flui direto do trono. Ou seja, a vida eterna não é algo que a gente conquista. É algo que vem diretamente da presença e do governo de Deus. É Ele quem sustenta tudo. E não para por aí. Nas margens desse rio, o que a gente encontra? A árvore da vida. Sim, aquela árvore da vida, mesma do Jardim do Éden, da qual a humanidade foi afastada, agora ela não está mais guardada. Ela está lá, no centro de tudo, acessível para todo mundo que foi redimido. É o símbolo máximo da vida eterna e de que Deus provê tudo, o tempo todo. E olha que interessante esse detalhe: 12 tipos de fruto. Na Bíblia, o número 12 quase sempre aponta para a perfeição, para algo completo, para o governo de Deus. Então, ter 12 frutos, um para cada mês, mostra uma coisa: a provisão de Deus vai ser constante, variada e nunca jamais vai acabar. Acabou a monotonia, acabou a escassez, para sempre. Então a árvore tem um propósito duplo, bem claro. Primeiro, os frutos. Eles dão sustento, vida eterna. E segundo, as folhas, que são para a saúde das nações. Agora, atenção, isso não quer dizer que vai ter gente doente lá, de jeito nenhum. A ideia aqui é de plenitude, de integridade total. É como se a própria vida de Deus estivesse sendo aplicada a todos os povos, trazendo uma harmonia que a gente nem consegue imaginar. Ok, o lugar é incrível, o rio, a árvore, tudo perfeito. Mas acredite, a maior recompensa da eternidade não é o lugar, é a pessoa. A visão agora muda do que Deus dá para quem Deus é. A gente está chegando no ponto mais alto de toda a história da redenção. E o ponto culminante é este aqui: e verão o seu rosto. Gente, isso é tudo. Significa ter uma comunhão direta, pessoal, sem nada no meio, com o próprio Deus. E ainda por cima ter o nome dele na testa? É a marca de propriedade, de identidade. É Deus dizendo: estes pertencem a mim, para sempre. Essa nova realidade é definida tanto pelo que existe quanto pelo que deixa de existir. Acabou a maldição do pecado, aquela que entrou lá em Gênesis. Acabou a noite e a escuridão, porque o próprio Deus vai ser a luz. E tem mais: o povo de Deus não vai só servir, vai reinar junto com ele, para todo o sempre. Certo, com esse cenário todo estabelecido, o rei dessa nova criação, Jesus, toma a palavra. É como se ele dissesse: agora deixem que eu mesmo me apresente. E ele faz isso para selar tudo o que foi dito com a sua autoridade máxima sobre o universo. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Para quem não sabe, são a primeira e a última letra do alfabeto grego. É Jesus dizendo, em outras palavras: eu sou o começo de tudo, o fim de tudo e também tudo o que acontece no meio. Não há nada na história ou na criação que esteja fora dele. Depois, ele se declara a raiz e a geração de Davi. Esse título é genial, porque ele cumpre uma profecia antiga de um jeito incrível. Como raiz, ele é o criador de Davi. Ele veio antes.
Mas como geração, ele é o descendente de Davi, o Messias prometido. Percebe? Ele é, ao mesmo tempo, a origem e o ponto alto da promessa. E, por fim, a resplandecente estrela da manhã. Que imagem poderosa! A estrela da manhã é aquela que brilha mais forte um pouco antes do sol nascer. Ela anuncia o fim da escuridão e a chegada de um novo dia. Jesus é isso. Ele é o sinal de que a longa noite da história humana está acabando e o dia eterno está para começar. Agora, a gente entra na parte final do capítulo, que tem um contraste muito forte. De um lado, um aviso super sério sobre a importância de não mexer nessa mensagem. E do outro lado, um dos convites mais lindos e abertos que a gente encontra na Bíblia inteira. O aviso é direto. A palavra de Deus aqui é completa. É final. É um recado bem claro sobre o peso dessa revelação. Mexer nela, seja adicionando ou tirando coisas, traz consequências seríssimas. Isso mostra o quanto Deus leva a sério e protege a sua verdade. Mas logo depois desse aviso tão sério, o tom muda completamente. A Bíblia faz uma pergunta que atravessa os séculos, uma pergunta que vai direto ao coração. E essa é a resposta. Olha que incrível. O Espírito e a noiva dizem, vem. O próprio Deus e a sua igreja estão convidando. E para quem é o convite? Para quem tem sede, para quem reconhece que precisa de algo mais. A única condição é essa, ter sede e querer. A mesma água da vida que flui do trono é oferecida, de graça. E assim a gente chega ao grande finale. E o interessante é que o livro não termina com uma ordem de Deus, mas com a resposta do seu povo. É um clamor, uma oração, que virou a grande esperança da igreja por todos esses anos. Jesus faz essa promessa final. Certamente vem o sem demora. E a resposta da igreja, o desejo de todo o coração que espera por essa restauração é: Amém, vem Senhor Jesus. Isso aqui não é só o fim de um livro, é a esperança que continua viva, que nos move até o dia em que a estrela da manhã finalmente vai raiar. A pergunta que fica é: como essa esperança ecoa na vida da gente hoje?